Em destaque no Panorama CBN. Governo do Brasil diz na Organização Mundial do Comércio que Estados Unidos desrespeitam regras internacionais com tarifaço. Após fala de Lula sobre guerra do Paraguai, país convoca embaixador para manifestar repúdio. Taxa de desemprego atinge menor nível para o segundo trimestre em toda a série histórica. Milhares de imigrantes invadem território espanhol no Marrocos e pelo menos 9 morrem. Federação de Futebol da Europa declara boicote a competições da FIFA contra a ideia de vender ações a investidores. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quinta-feira, 30 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Já peço desculpas aí pela minha voz um pouco prejudicada hoje, mas espero que não prejudique a sua compreensão. E eu começo pela informação de que o Brasil apresentou um documento contra as taxas impostas pelos Estados Unidos a produtos do país na Organização Mundial do Comércio, a OMC. No texto divulgado nesta quinta-feira, o governo brasileiro afirma que as tarifas americanas são discriminatórias, unilaterais e violam as regras do comércio internacional. O governo afirma que as taxas deixam os produtos brasileiros mais caros nos Estados Unidos e foram aplicadas sem passar pelos mecanismos de solução de divergências da OMC. Com esse pedido de consultas, o Brasil quer abrir negociações formais com os Estados Unidos antes que o caso vire uma disputa formal. Só que a ação tem efeito mais simbólico do que prático, porque os Estados Unidos precisam aceitar essa consulta. E a última instância da OMC está paralisada, por iniciativa justamente do próprio governo norte-americano. E o governo do Paraguai convocou o embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes Carvalho, para prestar esclarecimentos sobre declarações do presidente Lula referentes à guerra do Paraguai. Eu falei sobre esse assunto no último episódio. Ao defender mais investimentos nas Forças Armadas, na última sexta, o presidente Lula citou o conflito ocorrido e declarou que o Paraguai resolveu invadir o Brasil, o Uruguai e a Argentina ao mesmo tempo, dando início a uma guerra de 5 anos. E aí o chanceler paraguaio, Rubem Ramírez Lezcano, disse em uma coletiva de imprensa que o governo do país defenderá a dignidade e os interesses do Paraguai. Ele informou que o presidente do país, Santiago Peña, conversou diretamente com Lula por telefone para tratar do tema. O embaixador do Brasil vai se reunir com o vice-presidente do Paraguai e com o chanceler para receber uma nota oficial de protesto. Lezcano relatou ainda que já tinha abordado o assunto com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, no começo da semana, durante a posse da nova presidente do Peru, Keiko Fujimori, em Lima. O Congresso do Paraguai também aprovou uma nota de repúdio contra a fala do presidente Lula, alegando que o episódio é extremamente sensível para a história nacional. A Guerra do Paraguai foi o conflito armado mais sangrento da América do Sul, resultando na morte de 90% da população masculina paraguaia e na destruição do país. E falando em gafe, falas infelizes, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, usou uma expressão preconceituosa durante um evento sobre a comercialização de gás natural nessa quinta-feira. Ao defender que a estatal Pré-Sal Petróleo S.A. deve tratar todos os agentes de mercado do mesmo jeito, Silveira disse que as empresas precisam ser tratadas como um caminhão de japonês. Agentes econômicos, quando procuram um gestor, eles têm que ser tratados como um caminhão de japonês. São todos iguais. Você não tem um agente de estimação. Pelo menos é o certo para quem está servindo ao país do lado de cada mesa. Faltou bom senso, né? A fala aconteceu no anúncio da nova norma do Conselho Nacional de Política Energética que vai permitir a venda direta do gás natural da União para a indústria nacional por meio de leilões dessa estatal, com o objetivo de baratear os preços. Até o momento em que eu gravo, o ministro não tinha respondido aos pedidos de esclarecimento sobre essa fala preconceituosa. Falando agora de eleições, a campanha do senador Flávio Bolsonaro trocou de equipe de comunicação de novo. Saem agora os marqueteiros Alexandre Outramari e Eduardo Fischer e entra Duda Lima, que já fez a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022 e tem ligação com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.
Essa é a segunda troca de marqueteiros em apenas 2 meses. Eduardo Fischer assumiu no fim de maio, logo depois que o site Intercept revelou que Flávio pediu dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro. Fischer vinha sendo criticado pela demora em reagir a crises, incluindo os desentendimentos públicos com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E antes de Fischer, o marketing era comandado por Marcelo Lopes, conhecido como Marcelão, que foi quem indicou Duda Lima para assumir o cargo agora. Enquanto isso, a equipe de Ronaldo Caiado, do PSD, anunciou o ex-ministro Aldo Rebelo como coordenador político da campanha. Rebelo chegou a se lançar como pré-candidato à presidência, mas foi impedido pela direção do Democracia Cristã. Ele chegou até a ser afastado do partido por discordar da pré-candidatura de Joaquim Barbosa, que também não foi para frente. Em Minas Gerais, o ex-secretário do governo Romeu Zema, Marcelo Aro, do PP, oficializou o desembarque do governo do estado. Em reunião com o governador Matheus Simões, do PSD, Aro alegou insatisfação com a presença do senador Carlos Viana, do PSD, na chapa governista. A intenção inicial era lançar Marcelo Aro ao Senado, mas aí os atritos com Carlos Viana inviabilizaram a aliança. O governador Matheus Simões falou sobre a virada de casaca. A decepção acaba perseguindo a gente na política porque a gente lida com gente de todos os tipos, né? Mas no caso dele especificamente, que foi meu aluno, a decepção é um pouco maior porque foi abrigado no governo durante 4 anos, perdeu a eleição lá atrás, né? E veio para o governo, exerceu posições importantes dentro do governo, Casa Civil, Secretaria de Governo. Mas enfim, anunciou que está virando as costas para o projeto, não o meu, né? O projeto também do governador Romeu Zema, que foi quem o trouxe para o governo originalmente. No último episódio eu te contei, com informações do jornal O Globo, que essa candidatura de Marcelo Aro, do PP, faz parte de um acordo com os Republicanos, que desistiu da candidatura do senador Cleitinho numa aliança com o PL de Flávio Bolsonaro. O comentarista de política da CBN, Bernardo Melo Franco, fala um pouco sobre esses nomes que temos citado tanto aqui no Panorama. Para o ouvinte que não está muito familiarizado, vou explicar rapidamente. O Cleitinho, ele é um desses personagens exóticos, vamos dizer assim, que as redes sociais andaram despejando na política nos últimos anos. O Cleitinho era cantor de um grupo de pagode, né, o grupo Brotos do Samba. Ele fazia vídeos meio humorísticos nas redes sociais, ganhou popularidade e se elegeu vereador. E depois chegou ao Senado com uma votação muito grande. E ele é aquele típico personagem antissistema, né? Usa sempre camisa de time de futebol, fala de um jeito assim, sempre muito indignado, muito inflamado, né? Faz os vídeos que viralizam na hora e está sempre falando mal da política e dos políticos. Curiosamente, tanto ele entrou na política quanto 2 irmãos, né? Um foi prefeito de Divinópolis, outro é deputado estadual. Mas o fato é que o Cleitinho entrou em conflito com o partido dele, que é o Republicanos, não vai ter a legenda. E o Republicanos ontem meio que oficializou essa retirada dele como candidato e deve apoiar um novo personagem, que é o ex-deputado Marcelo Aro. Marcelo Aro, por sua vez, veja só o currículo. Ele foi um dos líderes da bancada da Bola, em Brasília. Ele era representante dos interesses de clubes e de federações de futebol. Chegou a ser diretor de Ética e Transparência da CBF. Vou repetir, Ética e Transparência da CBF, e também foi aliado próximo do ex-deputado Eduardo Cunha. Ele está afiliado ao PP, deve ter o apoio do Republicanos, do Cleitinho, e deve ter apoio do PL, da família Bolsonaro. Com isso, ele tende a ser o candidato bolsonarista em Minas Gerais. E o Instituto Quest divulgou pesquisas eleitorais no Ceará, no Rio Grande do Sul e em Goiás. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. No Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes, do PSDB, lidera a disputa com 10 pontos de vantagem sobre o atual governador Eumano de Freitas, do PT. No primeiro turno, Ciro tem 43% e Eumano 33%. Brancos, nulos e eleitores que não vão votar somam 7%, enquanto os indecisos chegam a 13%. Em um eventual segundo turno, Ciro Gomes subiu 2 pontos em relação ao levantamento anterior de abril e vai a 48%. Eumano de Freitas manteve os 35%. Na disputa pelo Senado, o senador Cid Gomes, do PSB, e o ex-deputado federal Capitão Wagner, do União Brasil, lideram em todos os cenários testados. A pesquisa ouviu 1.002 eleitores no Ceará entre os dias 24 e 28 de julho. O código na Justiça Eleitoral é o CE
09277/2026. E a apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, avaliou o cenário no estado. A gente tem o Ciro liderando, mas ainda com muitos problemas na coligação dele. Ontem mesmo a gente noticiou uma briga na Federação União-PP, porque uma metade quer apoiar o Cid Gomes para o Senado e metade quer apoiar o capitão Wagner. Então lá um cenário muito turbulento. A personalidade do Ciro já é de turbulência, então a gente tem até essa característica shakespeariana de dois irmãos que estão rompidos, cada um por um campo político, um disputando o governo e o outro disputando o Senado. Característica de o candidato do PT largar atrás, mas depois crescer, tem acontecido nas 3 últimas eleições do Ceará. Aconteceu com o Camilo Santana e aconteceu na primeira eleição do Eumano de Freitas. Então eu diria que não dá para cravar que é definitiva essa vantagem do Ciro Gomes sobre o Eumano, até porque muita gente ainda diz que pode rever o voto e 51% dizem que o governador merece se reeleger. No Rio Grande do Sul, tem empate técnico no primeiro turno. A pré-candidata Juliana Brizola, do PDT, aparece com 24% das intenções de voto, seguida de perto pelo deputado federal Luciano Zucco, do PL, que tem 22%. Os eleitores indecisos são 31% e os votos brancos e nulos chegam a 12%. Nas simulações de segundo turno, Juliana Brizola, que é apoiada pelo PT, aparece à frente de Luciano Zucco por 35% a 31%, também um empate técnico. Para o Senado, são 2 vagas. A ex-deputada Manuela Dávila, do PSOL, lidera a corrida com 12%, o ex-governador Germano Rigoto, do MDB, e o ministro Paulo Pimenta, do PT, aparecem empatados logo depois com 9% cada. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, tem 7%, e o deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL, marca 6%. A Quest ouviu 1.104 eleitores no Rio Grande do Sul entre os dias 24 e 28 de julho, e o código na Justiça Eleitoral é RS 04790/2026. Em Goiás, o atual governador Daniel Vilela, do MDB, lidera a corrida eleitoral no estado, com 37% das intenções de voto no primeiro turno. Em segundo lugar, aparece o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, com 21%. O senador Wilder Moraes, do PL, tem 11%. Votos brancos, nulos e de quem não vai votar somam 7%, enquanto 20% estão indecisos. Em eventual cenário de segundo turno, o atual governador também mantém a liderança com folga. Contra Marconi Perillo, Daniel Vilela soma 52% contra 28% do tucano. Na disputa para o Senado, a ex-primeira-dama Gracinha Caiado, do União Brasil, lidera com 20% das intenções de voto. Em seguida aparecem o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, com 10%, e os deputados Dr. Zacarias Calil, do MDB, e Gustavo Gayer, do PL, com 9%. Os indecisos para o Senado chegam a 31%, e os votos brancos, nulos ou abstenções somam 12%. O curioso é que o ex-governador Ronaldo Caiado tem o seu candidato na liderança para o governo, a sua esposa na liderança ao Senado e ele próprio está na frente na disputa pela presidência em Goiás, com 33%, à frente de Flávio, que tem 27%, e Lula, com 23%. O levantamento ouviu em Goiás 1.104 eleitores entre 24 e 28 de julho. O código na Justiça Eleitoral é o GO 01701/2026. Informações da guerra, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quinta-feira que atacou 2 bases dos Estados Unidos, uma na Jordânia e outra no Kuwait. O braço militar do governo iraniano também alegou que matou soldados norte-americanos e destruiu jatos no território da Jordânia. A Guarda Revolucionária procurou reforçar o discurso de que a resposta do país não vai ser limitada a um único local de operações e ameaçou espalhar ainda mais o conflito pela região. O grupo iraniano disse também que a ofensiva dessa quinta-feira foi uma retaliação a bombardeios feitos durante 2 horas pelos Estados Unidos contra o Irã na noite de quarta-feira. Segundo o Irã, a ação norte-americana deixou civis mortos e feridos. Além dos civis, 3 militares da Guarda Revolucionária foram mortos, de acordo com o governo iraniano. Enquanto isso, a Arábia Saudita sediou nesta quinta-feira uma reunião com outros 43 países e a União Europeia para discutir a criação de uma coalizão de segurança marítima. O encontro buscou debater uma aliança multinacional de defesa para proteger as rotas marítimas internacionais
e enfrentar ameaças contra a navegação e o comércio global. Ainda segundo o governo saudita, a coalizão vai reforçar a cooperação de defesa no Estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Mar Vermelho e o Oceano Índico. O petróleo teve um pequeno alívio nessa quinta. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent cai menos de 1%, negociado a $87. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,4% no trimestre encerrado em junho. É o menor índice da série histórica para o mês. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o recuo foi de 0,4 ponto percentual. O estudo também aponta queda no número de desalentados, que são as pessoas que desistiram de procurar trabalho, queda de 14,7%. O rendimento médio do trabalhador ficou em R$ 3.738, uma alta de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. E as contas do governo fecharam o mês de junho com um déficit primário de R$ 48 bilhões. Segundo os dados divulgados pelo Tesouro Nacional, esse foi o quarto pior resultado por mês em toda a série histórica que começou em 1997. No acumulado dos 6 primeiros meses deste ano, o rombo chega a 92 bilhões. É o segundo pior desempenho para o primeiro semestre em quase 3 décadas, só atrás do saldo negativo de 2020, no auge da pandemia de Covid-19. A Previdência Social foi a principal responsável pela pressão nas contas públicas. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,88% aos 177.158 pontos. O dólar comercial caiu 0,92%, cotado a R$ 5,06. O euro vale R$ 5,83, com baixa de 0,21%. Oito pessoas morreram na Ucrânia em um ataque lançado pela Rússia durante a madrugada dessa quinta. Um míssil destruiu uma casa e matou moradores da mesma família, incluindo 3 crianças. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o míssil pode ter sido fornecido pela Coreia do Norte e reforçou que o país precisa de mísseis para os sistemas Patriot para se defender da Rússia. A Polônia informou que um míssil russo violou o espaço aéreo do país antes de cair perto da fronteira. No Marrocos, uma cena impressionante e trágica. Milhares de imigrantes invadiram a cidade de Ceuta, que é um território autônomo da Espanha, no norte da África. Vídeos publicados em redes sociais mostram a multidão ocupando a orla da cidade depois de fazer a travessia a nado ou a pé. A polícia espanhola não conseguiu conter o fluxo de pessoas e abriu os portões de acesso. O governo alertou para uma situação de emergência humanitária e confirmou a morte de ao menos 9 pessoas. Só na última semana, mais de 1.500 pessoas já tinham chegado ao território, que forma, com a cidade de Melilla, a única fronteira terrestre da União Europeia com o continente africano. Por causa da crise, o prefeito de Ceuta pediu ajuda do exército e solicitou ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, a decretação de estado de emergência. A pressão nas fronteiras aumentou depois que o Supremo Tribunal da Espanha proibiu há 3 semanas a devolução imediata de imigrantes resgatados no mar. O ministro do Interior da Espanha, Fernando Grande Marlaska, vai viajar para a região nesta sexta-feira. Os governos da Espanha e do Marrocos fecharam um acordo para reforçar o controle na área e acelerar a devolução de quem entrou ilegalmente no território espanhol. E na onda de incêndios florestais que atinge a Europa, a Guarda Costeira da Grécia retirou 31 pessoas no litoral, na ilha de Creta. Elas se juntam a mais de 8.000 pessoas que precisaram deixar a ilha por causa do fogo. 2 bombeiros morreram durante o combate às chamas, que se espalharam rápido por causa dos ventos fortes. No sul da França, o ator americano George Clooney e a família foram alguns dos moradores que deixaram a casa onde moram, em um vinhedo na cidade de Brignoles. Em uma carta ao prefeito da cidade, ele disse que a família espera ajudar na reconstrução do local depois da tragédia. Os bombeiros conseguiram avançar no combate ao fogo na França e também na Espanha. Na Inglaterra, um incêndio atingiu uma área equivalente a 200 campos de futebol e provocou a retirada de moradores numa região que fica a apenas 6 quilômetros de uma usina nuclear. Mas, por sorte, o vento ajudou a levar o fogo para outra direção. No Japão, subiu para 30 o número de mortos pelo forte terremoto que atingiu a província de Kumamoto.
Quase 5 mil integrantes das forças de autodefesa enfrentam temperaturas de até 35 graus em buscas por sobreviventes sob escombros de casas, de uma fábrica e de um shopping que explodiu mais de uma hora depois dos tremores. 6 das 12 pessoas retiradas dos destroços morreram depois de uma explosão de gás. O tremor deixou ainda ao menos 62 feridos. E tem uma polêmica rolando no futebol que é a seguinte: a FIFA, do amigo do Trump, Gianni Infantino, quer vender 20% de uma nova empresa que foi criada para gerir as suas competições para investidores privados. Essa operação prevê arrecadar para a FIFA 10 bilhões de dólares. E em troca de apoio ao plano, a FIFA ofereceu essa semana 40 milhões de dólares para cada uma das 211 federações filiadas, incluindo a CBF, com prazo de resposta até 19 de setembro. A proposta foi revelada pela rede de TV britânica BBC. Detalhe é que quem deve liderar o grupo de investidores é a empresa do irmão do genro do presidente Donald Trump. A informação é do jornal New York Post, que publicou que o valor liderado pela empresa é de pouco mais de 4 bilhões de dólares. E a reação veio forte nessa quinta-feira. Todas as 55 federações da UEFA, que é a entidade responsável pelo futebol da Europa, aprovaram de forma unânime um boicote total às competições da FIFA. Se o plano de privatização continuar, seleções como França, Espanha, Alemanha e Inglaterra não vão disputar a Copa do Mundo de 2030, a Copa do Mundo Feminina de 2027 e os Mundiais de Clubes. As confederações da Ásia, a AFC, e da América do Norte, a CONCACAF, também rejeitaram a proposta. Somadas à Europa, as 3 entidades somam 143 dos 211 votos da FIFA. Organizações que representam mais de 850 clubes e o Sindicato Mundial de Jogadores criticaram a falta de diálogo e os impactos no calendário. A crise amplia o desgaste entre as entidades. O presidente da UEFA já estava em rota de colisão com a FIFA depois da suspensão daquele cartão vermelho da seleção dos Estados Unidos na Copa, coincidência ou não, depois de uma ligação do presidente Trump. E agora, em nota oficial, a UEFA afirmou que a Copa do Mundo é um patrimônio esportivo que não pode virar produto de investimento. O futebol não pode hipotecar o futuro em troca de dinheiro, disse a entidade. Até o momento em que eu gravo, a FIFA não se manifestou sobre o bloqueio das federações. E antes de uma última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. A Silvia Ritt mandou mensagem na caixinha de comentários do Spotify, dizendo que é ouvinte assídua desde o início e nunca imaginou ver o nome da cidade dela com uma notícia tão triste. Ela falou que mora na rua onde uma pessoa acabou morrendo no vendaval de quarta-feira na cidade de Cesário Lange. Ela falou que tem se preocupado muito que pessoas estejam culpando as árvores pela fatalidade. Afinal, o vendaval é nossa responsabilidade enquanto sociedade diante de tantas agressões que cometemos contra o meio ambiente. E a gente teve mais notícia de uma morte em São Paulo, na cidade de São Sebastião, e também 2 mortes no Rio de Janeiro, mais um desaparecido, acompanhando com muita atenção e tristeza essas notícias, Silvia. E olha esse e-mail. Olá, Leandro. Escrevo esta mensagem direto da Polônia para mandar um abraço para você e para toda a equipe. Sou poliglota e no momento estou focado em aprender o português do Brasil. O podcast de vocês tem sido uma ferramenta sensacional para eu praticar a minha escuta e me acostumar com o ritmo do idioma, além de me manter informado. Um abraço da Polônia, Yaroslav Adamiak. Um abraço para você, adorei saber dessa notícia, Yaroslav. Um abraço também para toda a família da Dona Romana, em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná, porque a netinha dela, Gabi, já me mandou mensagem semanas atrás, o sogro dela também, o Reginaldo, e agora a filha dela, Rosana Cristina, pediu um alô no meu Instagram. Dá para perceber que a Dona Romana é muito querida por lá. Um abraço e obrigado pela audiência de todos os dias, viu? E não esquece de seguir o Panorama aí no seu aplicativo de áudio. E eu fecho com cinema, porque o ator Wagner Moura confirmou que vai atuar no novo filme da franquia 11 Homens e um Segredo. A informação foi dada em entrevista à revista americana GQ.
O longa vai contar a história dos pais do personagem vivido pelo ator americano George Clooney no filme de 2001. E Wagner Moura deve interpretar um vilão. Ele disse que está empolgado com o projeto. A produção vai ter no elenco os atores Bradley Cooper e Margot Robbie. As gravações vão acontecer na França e a previsão de estreia é para o ano que vem. Antes disso, no dia 7 de agosto, Wagner Moura vai estrear o filme A Última Casa na Netflix. E assim vamos encerrando este episódio. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã e eu volto na sequência. Até lá!